Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos permite aqui estarmos reunidos novamente para um estudo da mais alta relevância sobre o Antigo Testamento, particularmente o livro de Gênesis de Moisés. Agradecemos pelo ensejo, que nós possamos ainda continuar nos nossos trabalhos, enquanto o Senhor julgar que esse trabalho está sendo útil para o nosso progresso moral, principalmente o progresso moral, que é a nossa grande carência e carência da humanidade. Que nesses nossos estudos possam ser proveitosos também para os irmãos que estão albergados na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, em busca do reequilíbrio, da harmonização, do engajamento em novas propostas de trabalho e estudos, visando o grande futuro, a eternidade, a vida pelo infinito do universo que nos aguarda. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Na semana passada, iniciamos o estudo do versículo 5, e hoje vamos terminá-lo. O versículo 5 traz para nós a seguinte ideia: E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Esse versículo é a expressão de uma lei natural, aquela lei que define que o estado de espírito se exterioriza por meio de pensamentos, palavras, atitudes, ações qualificados pelos sentimentos. Então Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, lá pelo versículo 33, vai nos dizer que ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, mas nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Nenhum de nós consegue esconder a nossa natureza. E ela vai se exteriorizar. Nada oculto que não haja de ser revelado. É possível enganar uma pessoa durante muito tempo, um certo número de pessoas durante um bom tempo, mas enganar todos o tempo todo ninguém consegue.
É impossível, já dizia Kardec. Então, no plano geral das leis universais, esse versículo está falando conosco de uma lei natural. Agora, aqui, nós estamos trabalhando com uma sutileza que nós estamos trabalhando no âmbito da razão iluminada, simbolizada por Noé, a razão que já admite Deus, os mandamentos, as suas leis. Então, evidentemente, com muito mais propriedade, nós teremos que expressar essa nova dinâmica de vida que nós adotamos no plano consciente, certo? Porque Jesus vai dizer: ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Porque se nós não operamos, nós não temos de fato. Temos o conhecimento teórico que, se não for operado, vai permanecer na consciência como um sobrepeso. Sobrepeso indutor de dores, de sofrimento, de desequilíbrios que vão se manifestar ocasionalmente em função da incompetência ou da ineficiência quanto à prática. Então, para nós nos libertarmos dos impactos da lei natural de evolução, é que nós aqui estamos estudando a doutrina espírita, que projeta luz sobre o texto de Gênesis, para trabalharmos nas linhas do amor que cobre a multidão dos pecados, conforme vai nos dizer Pedro. Certamente requererei o vosso sangue, sangue das nossas vidas, já trabalhamos isso no último estudo, não vou repetir. Da mão de todo animal o requererei. Aqui nós temos o enunciado que define que os animais estão sob a supervisão do homem, que é o irmão mais velho na evolução. Nós já sabemos que o espírito, na sua fase de princípio inteligente, se desenvolveu nos reinos anteriores ao reino humano, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal irracional, e agora trabalhando com títulos de homem nas faixas da razão. Então nós aprendemos com André Luiz que nós recebemos o título de homem aqui na Terra cerca de 200 mil anos atrás, quando desenvolvemos o pensamento contínuo, falando coletivamente. Quando então o Homo sapiens foi avançando no seu trabalho evolutivo e consolidou-se aqui na Terra a partir de 40 mil anos atrás o Sapiens Sapiens, então recebemos a enxertia dos espíritos que vieram em transmigração, que nós já temos aqui trabalhado com a ideia balizada pela ciência de que não foram de capela que vieram, porque o sistema estelar de Capela, que é uma estrela que, na verdade, é constituída por 4 estrelas entrelaçadas gravitacionalmente, não possui planetas. E o sistema é muito jovem, na faixa dos 600 milhões de anos. Mesmo que houvesse planetas aí, esses planetas ainda não teriam vida como a nossa vida aqui na faixa da humanidade. As leis físicas são as mesmas em todo o universo,
Então, a vida precisa de um longo período, na casa dos bilhões de anos, para alcançar o estágio de evolução em que o ser inteligente se desenvolve, se desenvolve. Então, nós aguardamos, inclusive, novas informações da espiritualidade a respeito da origem desses espíritos, de onde eles vieram, de qual orbe, em qual sistema. É objeto aí de nossos estudos e, oportunamente, quando for possível, no nosso grupo de trabalho mediúnico, eu vou me perguntar para os nossos amigos espirituais se eles podem nos ajudar. Então, da mão de todo o animal o requererei. Então, os animais que estão aí em contato com o homem, por exemplo, também usufruem do benefício do contato social e têm o seu progresso acelerado. O princípio inteligente tem o seu progresso acelerado, porque a lei de sociedade é, um, é uma das leis da natureza, uma das leis universais, e os animais também, evidentemente, avançam mais rapidamente no convívio com os seres humanos, os espíritos mais avançados. Então, eles aí também nós temos um dever moral para com eles, porque são nossos irmãos mais jovens na trajetória da evolução, e nós temos também o dever de respeitá-los, de amá-los, ajudá-los no seu processo evolutivo, sem tratá-los com crueldade, com violência, que vale também, segundo aquela lei que Jesus estabeleceu para nós, façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então, nós estamos trabalhando aqui, nesse trecho, com o contato social amplamente, é, amplamente acelerado dos tempos atuais, em que nós temos aí uma população de 8 bilhões de habitantes, em que nós temos a ampliação desse contato nas faixas virtuais que a internet proporciona, por meio das redes sociais. Então, nós temos aí uma ampliação do nosso raio de ação, potencializando o contato social, potencializando, então, a distribuição de bons exemplos, boas atitudes, bons conselhos, boas palavras, e quem está se aproveitando desse extraordinário recurso para espalhar o ódio, fazer apologia de movimentos violentos, separatistas, antifraternos, sendo espírita, eu recomendo que repense as suas atitudes. Porque está dando um atestado que declaro para os devidos fins que não tem condições de viver num plano regenerado. Vai entender o que passa na mentalidade dessas pessoas, que adotam o espiritismo como filosofia de vida, pregam o amor, mas fazem apologias de sistema violento em função de alinhamento político. Não tem razão de ser, já que conhecemos o espiritismo. Nós, como espíritas, estamos aqui para escolher aquele sistema que seja o mais fraterno. Kardec nos aconselha, que fala que entre dois sistemas, o que for o mais fraterno é o melhor sistema. O que prega a integração das pessoas, dos povos.
é o mais fraterno, que combate a violência, o desamor, ou consequentemente está mais alinhado com Jesus, é o melhor. Não se justifica espíritas projetarem a violência característica do seu estado de espírito complexo, porque nós vimos aqui, no início do versículo 5, que nós estamos trabalhando com a projeção do nosso espírito no mundo, seja no corpo a corpo, do contato social individual, no lar, na via pública, no ambiente de trabalho, seja no contato social avançado pelas redes sociais, que nos projeta para mais além. Se nós não aproveitamos isso para testemunhar o Espiritismo, o amor, Jesus, o modelo e guia, nós estamos completamente equivocados. E eu aconselho os amigos, os irmãos que agem dessa forma a repensarem sua atitude. Aqui no livro Fonte Viva, nós temos um texto bem interessante de Emmanuel que podemos aqui trazer para o entendimento dessa questão aqui. Elucidações, capítulo 55. Nós estamos trabalhando aqui com requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Então, qual é o sangue, simbolicamente falando, que ainda circula na nossa intimidade? O da violência, do ódio, do desamor para com os irmãos e a humanidade? Ou é de fato o sangue de Jesus? O sangue que Jesus derramou da cruz, que simboliza para nós o espírito do sacrifício, da renúncia, do amor, da não violência, da resignação. Qual desses dois sangues estamos interiorizando? Porque nós trabalhamos aqui com uma lei natural. Então, Emmanuel, com base no texto, no versículo de Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Fonte Viva, capítulo 55. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Aí Emmanuel comenta: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajuntar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Então, o texto segue com... Esse é um ponto importante para nós que já nos candidatamos e nos matriculamos na escola espiritista, na escola espírita cristã. Então, nesse contato social, aí simbolizado nesse trecho do versículo, como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem, define a abertura do terreno no plano das leis, para que nós possamos, num contato social mais
mais numérico, mais ampliado dos tempos atuais, com mais empenho, porque nós vamos alcançar mais pessoas, testemunharmos o amor de Jesus. Então nós vamos encontrar vários ensejos na nossa caminhada terrena, no dia a dia, no contato social, no lar, no trabalho, na via pública, na casa espírita, na rede social, nas variadas redes sociais que temos à nossa disposição, temos a oportunidade de nós projetarmos as ideias nobres, projetarmos os valores humanos, porque o mundo tem grande carência de amor, de humildade, para que o ódio, o egoísmo, a violência cedam espaço e o mundo possa avançar efetivamente de acordo com os ideais de Jesus, com os ideais espíritas que nós esposamos. Então é lamentável quando nós constatamos uma projeção de violência injustificável da parte de espíritos. Eu não vou falar dos outros, porque eu não tenho aqui. Nosso âmbito aqui é dialogar com os espíritos. Irmãos de outras denominações, que porventura. De outras denominações cristãs, que porventura nos honrem com a sua audiência, nós também recomendamos que se atenham aos processos amorosos, tais quais Jesus testemunhou, exemplificou e pelos quais ele foi crucificado. Ele sofreu a ação dos violentos, dos despóticos do seu tempo, religiosos e políticos, consorciados para expulsar Jesus da terra. Então, nós vamos constantemente sermos repetidores do nosso sangue complexo, do nosso passado, que ainda grita pelas tendências complicadas que ainda irradiamos? Não. Então, mãos à obra, porque o trabalho é imenso e porque se nós nos empenharmos nessa dinâmica operacional propositiva dos valores nobres que temos recebido da espiritualidade, nós vamos, amigos, escapando da lei da evolução pelos impactos dolorosos com os espíritos violentos que ainda permeiam a sociedade. Nós vamos escapando do âmbito da lei de ação e reação, de causa e efeito, trabalhando no âmbito dos valores nobres. Então, da mão do homem simboliza operação. Mão define trabalho, operação, ação. Então não estamos falando aqui do sistema da pregação por palavras, principalmente daquele sistema farisaico, que ensina a lei, mas prega o contrário. Jesus alertava os seguidores a observarem os fariseus, praticarem tudo o que eles ensinavam, o que eles falavam, mas não o que eles faziam. Eles faziam o oposto do que ensinavam. E nós não podemos também, amigos. Não deveríamos, até podemos, porque temos o livre-arbítrio, mas é um contrassenso, é uma contradição. Nós que temos esse conhecimento, não praticarmos por uma questão ideológica de um alinhamento com determinadas personalidades, pregarmos sistemas violentos ainda no mundo. Fazemos apologia, porque as leis humanas nos alcançarão, como estão alcançando os que se lançaram uma aventura
lamentável nos últimos dias no Brasil. Lamentável. Estão pagando um alto preço. Estão atrás das grades, porque nas questões 832 e seguintes do Livro dos Espíritos até 842, nós aprendemos que as leis humanas regulam as relações de homem para que não haja o predomínio, não mais na terra os fracos estejam à mercê dos violentos, que sejam amparados pela lei, e a lei divina, notadamente a lei que estamos estudando na codificação espírita, regula as relações de Deus para com os homens. Diga lá, Luiz, eu vi que você abriu o som aí. Isso que você está falando, Fala mais alto um pouquinho, por favor. isso que você está falando agora, por trás dessa ideologia, né, que foi citada, embora nós sejamos espíritas, ainda lidamos com os nossos orgulhos e preconceitos, né? Então, quando a gente tem uma ideologia que acende esse meu lado e eu ainda não dou conta, né, de tratá-lo, mesmo que eu seja espírita, eu ainda dou vazão a isso. Então, a maneira que eu entendo é dessa forma. Sabe? Exato. Porque aquilo que nós alimentamos no coração já vai se concretizar. Pois é. O que você está dizendo é isso. Uhum. Então, não basta uma adesão labial à proposta espírita. É preciso trazer para o cenário que temos aprendido com Kardec, que define o verdadeiro espírita, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, item 28. O verdadeiro espírita não é o que apenas admira a moral espírita, mas é aquele que a pratica até as últimas consequências, que admite até as últimas consequências. Mais ou menos assim que ele diz lá, com outras palavras. Porque nós então estamos perdendo tempo. Nós estamos aqui, estamos fingindo que somos espíritas. Falamos de lábios que somos espíritas, mas nós praticamos o sistema que vigora no mundo, que ainda é o sistema egoístico que trazemos no coração. Por isso que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, segundo os espíritos. Ele é insidioso, difícil de ser combatido, profundamente arraigado, enraizado, e promove os tristes espetáculos que vemos no mundo em todas as latitudes do globo. Todas as latitudes do globo. Certo? Podemos seguir adiante? Ô, Júlio, isso me lembra, né, que nós sabemos. Então, é aquilo que Jesus falava, né? Esses que agem dessa forma são os verdadeiros túmulos caiados. Sepulcros caiados, Né? E sinceramente. Jesus é nosso modelo e guia. Eu acho que é muito simples nesse aspecto a gente detectar o que é certo e errado. Jesus faria isso? E Como vamos. é que Jesus fez? É, Né? Acho que é muito simples. A gente às vezes complica as coisas, né? sem dúvida. É melhor não. Né? E isso me faz lembrar a fidelidade à lei, né? A Jesus, do Estevão, né? Ele aguentou tudo com o Saulo e ele se manteve firme, não vacilou em nenhum instante. Exatamente. Quer Quando dizer, nós ainda damos expansão ao ódio
e a violência, nós ainda estamos simbolicamente optando por Barrabás no mundo, que simboliza a presença da expiação, da lei de causa e efeito, pelo impacto doloroso. E se a gente não corrige essas coisas, sem a gente perceber, a gente vai fazer outras piores. A gente vai Evidentemente. dar espaço para outras atitudes menos nobres, né? Evidentemente. Então a Então, gente tem que ó, ir corrigindo, né? por isso que o empenho é pela prática sempre. O empenho é o empenho pela prática. O nosso estudo aqui, por exemplo, ele deve ser o coroamento de uma busca de vivência no dia a dia. Senão, é um esforço que vai ser aproveitado por outros, pelos espíritos, por outros que nos ouvem, enquanto nós vamos chegar no mundo espiritual futuramente, após essa existência, em situação precária, sem luz, porque nós não praticamos. E vamos lembrar que a virtude já começa a existir a partir do momento em que nós resistimos aos maus pendores. Questão 894 do Livro dos Espíritos. A virtude sempre que resistimos ao mal. É o primeiro movimento. A boa intenção e a resistência. Evidentemente que ainda trazemos uma esteira de reflexos que impõe uma constante indução à rotina e, ocasionalmente, nós vamos ainda praticar ações que não gostaríamos mais de praticar. Mas esse é o trabalho é lento, o trabalho é demorado. Nós não podemos intencionalmente, propositalmente, amigos, fazer uma apologia ou projetarmos um sistema violento totalmente oposto ao que Jesus veio ensinar na Terra e que o Espiritismo confirma. Propositalmente, aí é uma complicação. Significa que nós temos uma tendência arraigada ao extremo. E quanto mais insistimos, mais automatizada ela vai se fazendo. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Então, posto isso, vamos partir para o versículo 6. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, é a expressão da lei de causa e efeito. Se nós trazemos más tendências que negam os 10 mandamentos, nós não conseguimos praticar os 10 mandamentos de forma sistemática, nós vamos ser impactados por aqueles que também não praticam os 10 mandamentos. Pela lei natural da atração. Porque o mal é o seu próprio remédio. Qual é o mal? Desvio da lei. Todos nós religiosos conhecemos de cor e salteado, os religiosos cristãos, conhecemos de cor e salteado os 10 mandamentos. E o seu resumo em 2 feito por Jesus. Então nós não temos a desculpa da ignorância. Vamos continuar então negando os 10 mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem a sua casa, e vai por aí. É isso que nós vamos fazer na Terra? Fazermos eco com os sistemas do ódio, conhecedores de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, fazemos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Então nós estamos completamente perdidos aqui na Terra.
Estamos sabendo o que nós aqui estamos fazendo. Então, o único sistema que nos retira do impacto da lei é o amor que cobre a multidão dos pecados, a multidão dos erros. Então, se nós temos uma má tendência e continuamos firmes na prática dessa má tendência, nós estamos caminhando para um encontro doloroso, impactante na pauta das expiações. A questão 262A nos instrui que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar, mas o elemento tem uma tendência violenta. Ele estuda o evangelho para combater essa tendência. E ele sistematicamente continua violento, a despeito de conhecer o evangelho. Então, oportunamente, se ele não se transformar, não mudar, não se esforçar, ele vai encontrar o corretivo, porque o mal é o seu próprio remédio. Ele vai atrair. Por isso que nós precisamos entender. Não vai lhe ser enviado misticamente um problema, alguém que vai atacar. Ele vai atrair pela sua carga eletromagnética em constante expansão que ele projeta no mundo, pelo binômio pensamento-sentimento. Nós não conseguimos estancar essa irradiação. Ela é automática, ela é espontânea. O que nós podemos fazer é qualificar pensamentos e sentimentos. Qualificamos pensamentos renovando a mentalidade, que é o que estamos buscando fazer aqui. Estudar exaustivamente o Espiritismo para nós desenvolvermos uma mentalidade espírita cristã. E nós vamos transformar sentimentos somente pela vivência. Novas práticas, novas atitudes, novas ações no mundo, é o único sistema. Falando, comentando, nós fortalecemos a mentalidade que estamos estudando. E praticando, nós concretizamos essas ideias do mundo em ações e automaticamente transformamos os sentimentos que nós trazemos no nosso coração. Por quê? Vamos lembrar e vamos repetir o que eu sempre digo aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são os embriões dos sentimentos. Tanto os sentimentos complexos quanto as virtudes. Os instintos distorcidos desenvolvem egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça. Por exemplo, o ódio. Os instintos acionados para a prática do bem, da bondade, do amor, desenvolvem as virtudes. É uma questão de rotina prática no dia a dia. De acordo? Então, esse sangue define um fluxo inestancável. Define um fluxo inestancável que todos nós irradiamos naturalmente, que vai se concretizar e manifestar no mundo. Me dê só um minutinho, amigos. Estava um som muito forte vindo aqui da área externa aqui do prédio. Eu tive que fechar porque eu não sei se vocês o escutam, mas ele me desconcentra, porque estava muito alto. Então, o ponto nós encarnamos o corpo físico, o corpo denso, que é alimentado pelo sangue, para que nós derramemos no mundo o sangue de uma renovação interior, consoante,
de conformidade com o Evangelho e o Espiritismo, para promover a renovação social, que é o que Kardec vai nos ensinar, se não me falha a memória, no livro A Gênese. E o Espiritismo, ele secunda a renovação social. O Espiritismo promove a renovação dos caracteres, e os caracteres renovados pela prática do Espiritismo promovem a renovação social. Então, uma renovação social para melhor é uma decorrência natural e lógica da prática do Espiritismo. A doutrina espírita não se alinha e não confirma ideologias totalitárias de cunho fascista, autoritárias no mundo. É o oposto. É completamente o oposto. O espiritismo, assim como o cristianismo, é o oposto de nazismo, é o oposto de fascismo, é o oposto do totalitarismo nas feições do comunismo soviético que foi desenvolvido no mundo, particularmente aí caracterizado pelo stalinismo. Aqui não estamos entrando no mérito do comunismo, porque o comunismo no seu bojo, ele tem ideais nobres, buscam o bem-estar social. O comunismo busca o bem-estar social. Eu recomendo os amigos, inclusive, a lerem uma bela página de Emmanuel no livro Coletâneas do Além, texto chamado Pergunta e Resposta, sobre o comunismo. Emmanuel traz um belíssimo texto falando do comunismo. Nós aqui não temos preconceito com a ideia, eu já disse isso e repito. O espiritismo busca o bem-estar da sociedade. Isso permeia a doutrina espírita. Eu tenho repetido isso muito. Vou resumir tudo numa única frase dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, que consta no Livro dos Espíritos, na questão 930. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso simboliza. Esse era o objetivo do comunismo, as suas bases ideológicas. Sinto muito, isso vai desagradar pessoas que vão escutar esse assunto. Aqui nós não fazemos análises rasas. Não fazemos análise na base do ódio. Análises descontextualizadas da história. Não somos repetidores das ideias preconceituosas de médiuns e palestrantes espíritas que não conhecem a doutrina espírita a fundo, que fazem acepção de determinadas ideias do espiritismo, que não tocam nessas ideias, passam ao largo. Eu sinto muito. Mas não é meu propósito aqui fazer coro com esse tipo de pensamento, com esse tipo de mentalidade. O nosso propósito aqui é fazer coro com Allan Kardec, com Jesus. Allan Kardec queria o bem-estar social, basta estudar, e ele lutava por isso. Basta estudar os seus textos, os seus comentários nas questões 685A e 917. E o seu texto, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Basta estudar esse texto. Basta estudar também a questão 916 do Livro dos Espíritos, para ficar clara a ideia que aqui nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando com uma ideia nobre da fraternidade aplicada no mundo.
Se essa ideia nobre aplicada no mundo vai ter sintonia com ideias como o socialismo, como o comunismo, nós não temos nada com isso. As pessoas precisam estudar o Espiritismo e descobrir por si só o que o Espiritismo prega. O Espiritismo é o oposto das manifestações de ódio. É o oposto dos sistemas violentos. Isso é muito claro. Eu não precisaria dizer isso aqui. Não precisaria dizer isso aqui. Isso é eloquente na doutrina espírita. É eloquente nas palavras de Jesus. É eloquente na vivência de Jesus. É eloquente no que Kardec buscou fazer no mundo. Então, as pessoas que não entendem assim vão estudar Espiritismo a fundo. Porque é que eu sou obrigado a concordar com um determinado companheiro palestrante que disse que o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque ele traz implicações profundas que tocam nas vertentes ideológicas dos indivíduos. Nós queremos um mundo melhor, estamos aqui só fazendo de conta. Queremos mesmo é o velho sistema da violência que era praticado pelos romanos, por exemplo, pelos espartanos, ou nós queremos, de fato, um mundo solidário. Um mundo que não se faça acepção de pessoas, que cada um pode ser o que é livremente, que quem vai lidar com isso no foro da consciência é Deus, conforme está na questão 836. Deus é que vai regular essas relações e as leis humanas. Sinto muito, amigos, mas eu não vou ser mais omisso. A questão 932 nos fala o seguinte: por que no mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja dos bons? Aí você pode colocar aqui: por que no mundo a influência dos violentos, dos que odeiam, dos que pregam desamor, dos que pregam as rupturas institucionais, contrariando as leis humanas, geralmente sobrepuja dos bons? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e o movimento espírita está cheio deles. O movimento espírita está cheio dos intrigantes e dos audaciosos, que se valem da sua influência, do grande número de seguidores, para impor determinadas ideias destoantes do espiritismo, na pauta da preferência político-partidária. Vão responder por isso. No foro da consciência, quando desencarnarem. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. E se tem alguma coisa que eu já pedi nessa existência há muito tempo, é a timidez. Eu, quando era jovem, eu era muito tímido. Mas hoje em dia, eu não sou tímido mais não. Porque, amigos, terminou esse tempo. Terminou esse tempo. Vamos fazer apologia de violência? Vamos continuar seguindo falsos profetas? A árvore boa não produz maus frutos. A árvore má não produz bons frutos. E nós aqui estamos sendo chamados a qualificar os frutos por pensamentos, palavras, atitudes, ações e sentimentos nobres. É o nosso papel. Isso é difícil de entender? Porque nós estamos trabalhando aqui com o derramamento de um sangue. O sangue que temos que derramar é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o seu exemplo.
E nós aqui já definimos como nós concordamos, assinamos embaixo, registramos em cartório que nós concordamos com a ideia de que Jesus é modelo e guia, o tipo mais perfeito. Então, não, o que nós estamos fazendo no mundo? Que não estamos, enquanto espíritas na generalidade, não estamos propagando as ideias de Jesus no mundo. Ou como nos lembra aqui Paulo, continuamos pregando a nós mesmos? Continuamos pregando a nós mesmos? Vamos pagar um alto preço. Pagar um alto preço aí. Muitos que ouviram as vozes dos falsos profetas nos templos foram induzidos a esse processo que nós testemunhamos aí, lamentável, estão presos. Porque tem uma lei na Terra, tem uma lei no Brasil. Uma lei. Nós temos que observar a lei humana. Mas se nós queremos escapar, amigos, escapar do alcance da lei humana, vamos praticar os 10 mandamentos. Nós não vamos ser pegos pelas leis humanas, porque nós estaremos praticando o amor. Simples assim. É simples. Então, nós, o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, recomendou aos espíritos, deixou dois mandamentos para os espíritas. Espíritas, amai-vos, que é o contrário de odiai-vos. Ou também é o contrário de armai-vos. Não é, o mandamento não é armai-vos. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos significa que nós, honestamente, vamos estudar as ideias para fazermos análises abalizadas e não comprarmos discursos preconceituosos e rasos daqueles que leram uma frase e saíram pregando, vou te usar uma palavra que Kardec utiliza, tolices pelo mundo. Nós não somos mais desse nível de pensadores. Nosso nível é um nível mais qualificado. No mínimo, nós devemos manter aqueles bom senso de Allan Kardec. Não é? Isso aí, amigos. O assunto é relevante, vocês me conhecem e eu não me furto e não me furtarei a dizer que tem que ser dito, porque eu me considero aqui, nesse plano aqui, dos bons que deixaram de ser omissos. E estamos aqui trabalhando para que a situação mude no Brasil, principalmente. Porque para que o Brasil seja a tão propalada pátria do Evangelho, ele precisa exemplificar na sociedade a lei do Cristo. A questão 930, vou voltar nela aqui. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, inclusive os nossos irmãos indígenas. São nossos irmãos mais novos na evolução, que estão aqui, ó. Vamos voltar no versículo 6. Que estão aqui sob a nossa jurisdição, para que recebam bons exemplos. Eles foram abandonados à sua própria sorte, entregues às aves de rapina, aos predadores, por aqueles que deveriam protegê-los.
o que vocês viram nas imagens está de acordo com a questão 930? Lamentavelmente, o que foi visto naquelas imagens, como foi dito inclusive por um judeu, lembra o que aconteceu na Alemanha nazista. É o que eu ia falar. E coincidentemente, se comemora hoje, nessa data de hoje, a libertação dos judeus em Auschwitz. 27 de... Hoje é uma data que se comemora. Se não foi hoje, foi ontem. Meus amigos, essa é a imagem eloquente. Essa imagem fala de um Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho? Fala, amigos. É isso que nós definimos como sendo uma pátria digna de ser considerada seguidora dos exemplos de Jesus? É isso que estamos aprendendo nos templos? A maltratar as minorias? O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. Essa é uma pátria do Evangelho? É a pátria do Evangelho digna de evocarmos Jesus? É isso que nós pensamos? É isso que nós queremos? Nós espíritas? Então, esse é o trabalho a ser feito. O trabalho a ser feito. Não é? Buscar em todos os cenários as causas do egoísmo. Kardec vai nos falar conosco sobre isso nos dois textos que eu citei, 685A e 917. Um dos dois. Que nós temos que buscar na toda a sociedade, todos os institutos, em todas as instituições, nas leis, aquelas proposições que alimentam o egoísmo no mundo. Nós ainda vamos continuar explorando o mundo como se explorava no século XIX, destruindo, desrespeitando direitos, leis e tudo mais. É isso que nós queremos? Nós aqui não estamos de brincadeira, porque no versículo 7, nós vamos estudar, por exemplo, que nós devemos povoar, frutificar e multiplicar-vos e povoar abundantemente a terra com novos valores. O que nós vamos trabalhar na semana que vem. Sinto muito se o discurso vai desagradar, se as pessoas que vão sintonizar aqui o nosso modesto trabalho gostariam de ouvir outras coisas. Mas aqueles que estão buscando trabalhos na pauta da autoajuda, falas adocicadas, mas que não tocam nas feridas, nas veias abertas da América Latina, cujo sangue dos oprimidos vem sendo sistematicamente derramado, estão no local errado. E aqui nós não vamos fazer coro com movimentos de autoajuda, com movimentos que fazem uma análise rasa do espiritismo, que fazem acepção de temas no espiritismo, não tocam nos temas mais importantes, que é o amor vivenciado. O amor vivenciado tem consequências sociais extraordinárias, e nós não vemos isso no Brasil. Infelizmente, nos últimos 4 anos, isso foi completamente distorcido.
nos últimos 4 anos da nossa história recente, praticou-se o oposto, em todos os níveis. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos permita oportunamente desenvolvermos e construirmos um país melhor, porque todos os que passam fome, os que estão desempregados, os pais de família que não dormem porque os filhos não têm pão, não têm teto, as mães que sofrem com seus filhos doentes, submetidos a uma assistência médica precária, todos esses merecem um país melhor. Um país que seja efetivamente uma pátria que vai espalhar no mundo os benefícios, o sangue de Jesus. Que assim seja.